Som. Meus amados e queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor. Só quem está sentindo a presença dEle dá um glória bem alto. Ainda podemos dizer, irmãos, que estamos ainda degustando o que aconteceu nesse 40º evento dos Gideões. Quero louvar a Deus por estar aqui, louvar a Deus por essa tão honrosa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Zilmar Miguel, também a sua esposa que está ali, que Deus abençoe, pastor Valdir, vice-presidente, Assembleia de Deus do Campo de Camboriú, juntamente. Também quero cumprimentar a toda a diretoria dos Gideões, missionário, pastor Adriano, e também louvar a Deus pela vida de todos os pastores, que nós temos aí uma grande e linda comunhão, pastor Davis, pastor Nito, pastor Manuel, pastor Danilo, que agora assumiu Rio do Meio. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, da sua esposa, irmã Vera. Tive o prazer de ser pastor desse casal. E eu dizia a Lourenço: o teu ministério está atrasado, homem, está na hora de trabalhar para Jesus. Foi o nosso melhor professor da escola bíblica dominical. E eu louvo a Deus por estar à frente desse honroso trabalho, juntamente com ele, toda a coordenação dos irmãos do ciclo de oração masculino e toda a diretoria, e os nossos irmãos aqui do Templo Sede estão há 30 dias de oração. Nós estamos debaixo de oração, irmão. E aonde há oração tem poder de Deus. Louvo a Deus também pela vida desta dupla, que é um ícone, essa humildade. É a segunda vez que estou com eles, e sempre desse mesmo jeito simples, né? Eu trouxe chimarrão, nós vamos tomar depois. Deus abençoe vocês. Eu digo que Atos dos Apóstolos 29 está sendo escrito por nós, e é um privilégio poder ouvi-los nessa noite. Muitos irmãos também, a minha família, uma alegria, a minha esposa, a nossa filha Yasmin, Misael, que é o meu tecladista, já está lá, glória a Deus. Também louvar a Deus pela vida dos irmãos que vieram lá de Tijucas, irmão Jaziel, também a sua esposa, presbítero irmão Max, também, que não foi apresentado, mas eu apresento da Assembleia de Deus, Gravatá Penha. Deus abençoe. Os nossos irmãos, nós estamos ali em Itajaí, irmão, e o nosso seminário está acontecendo nesse exato momento, e todo o tema lá é sobre oração. Imagina só, Juliano Fraga está pregando para nós lá. Então nós estamos desde ontem, não é, irmão Cris? Está uma glória de Deus lá, e essa glória também vai cair aqui nesse lugar. Amém? Deus seja louvado. Eu quero convidar os irmãos a poder abrir a palavra do Senhor no tema que é para este 15º aniversário dos nossos irmãos herdeiros do reino. Salmo de número 5, verso de número 3, a passagem bíblica escolhida para este conclave. Salmo de número 5, verso de número 3, vai dizer assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Vamos ler junto todos o tema no 3? 1, 2 e 3. Homens orando. Tomem por bondade os vossos lugares. Pastor Sérgio Travasso também. Pastor aceitou Jesus lá na nossa igreja, Cidade Nova, aonde congrega a mãe do pastor, irmão Gerson Rufino, até hoje. Estamos lá até agora. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, confesso que quando recebi o convite eu tremi. Mas eu tremi muito mais depois que eu estava ali atrás, numa das noites do evento, pastor Valdir, quando o Lourenço falou: vai ser no pavilhão. Eu digo: meu Deus. Confesso que não foi fácil, porque esse lugar aqui é peso. E eu comecei a orar como vocês, descer na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E Deus começou a reverter as coisas. No lugar do medo, Ele começou a dar graça. E Ele falou que eu não te tenho dado espírito de covardia, mas de poder, de coragem. E eu comecei a não mais temer, mas ter vontade, não vejo a hora de pegar esse microfone. E eu estou aqui alegre, contente, e dentro do que me foi confiado, eu quero entregar nessa noite. Aleluia. O tema pela qual escolhido é um tema atual, é um tema urgente para esta última hora. Quando nós podemos aqui abrir o Salmo de número 5, versículo de número 3, nós estamos iniciando o livro dos Salmos. Interessante que o livro dos Salmos, ele é composto por 150 salmos. E dos salmos, na verdade, nós sabemos que são canções, são poesias, elas são orações, e são vários os que comporam o livro dos Salmos. Davi é um dos maiores compositores, como nossos irmãos, do livro de Salmos. De 150 salmos, Davi compôs ao menos 73 deles, sem contar o primeiro e o segundo, não de forma cronológica, mas Davi entra na história dos salmos a partir do salmo de número 3. E é interessante que no salmo de número 3, tem como título: Davi confia em Deus na sua adversidade. Ele vai dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Davi vai dizer no versículo 4: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. No Salmo de número 4, Davi vai mostrar que ele é um homem de oração, porque ele vai orar, oh glória, no período de noite. Ele vai dizer: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia, desde largueza tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. No capítulo 4 e ainda no versículo 8, Davi vai fazer o seguinte: é hora de dormir, e eu já orei, eu já me entreguei. E ele vai dizer: em paz também me deitarei, dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mas é no capítulo de números 3, do capítulo do versículo do Salmo 5, que Davi, ele dá continuidade. A sua vida de oração é demonstrada, porque ele vai dizer, agora ele acordou, e ele vai dizer: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei diante de ti e vigiarei. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Eu posso dizer com a minha mente de pregador, e que Deus me permita fazer conjecturar nesse sentido. Eu sei que isso não é possível agora, mas na eternidade será. Mas se Deus permitisse, Misael, aleluia, Davi estar entre nós sendo um compositor tremendo, irmão Lourenço, com o seu coração rasgado e aberto, um músico excepcional, alguém de uma inspiração divinal, ele poderia dizer, dá um lá maior ali, aleluia, só para mais ou menos entender o que ele poderia cantar em nosso meio, nos dias que se chama hoje. Deixa eu ouvir. Te amo. Dá um lá maior. Te
estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É o que? É o que? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fogo. A bondade de Deus, tua doce voz que me guia aqui na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Bondade. Para finalizar bem forte, oh glória, é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo, aleluia, eu cantarei. É bem verdade, meus irmãos, que Davi, ele entrou num cenário por uma necessidade. Sabemos que Israel, sendo Deus o seu, aleluia, o seu Senhor, queria manter um reino teocrático, sendo o Senhor o que governa, o que dirige, o que guarda, o que provê, o que orienta. Mas o povo desejou ter um reino monárquico, e Deus acabara de permitir então levantar Saul sobre rei de Israel. Rapidamente falamos, Saul, Deus o abençoa e dá sobre ele o Espírito Santo. E no começo, pastor Davis, ele vai fazer, as coisas estão indo e caminhando bem. Sobretudo, amada irmã Vera, ele não usa as coisas que são necessárias para a vida de um escolhido. Ele não é um vigilante, e a Bíblia mostra que ele não é um homem de oração. Em uma das batalhas que ele vence, oh glória, ele vai querer oferecer sacrifício, e não era o ofício, e a Bíblia diz, por este ato de transgredir aquilo que não era para fazer, a Bíblia fala que Deus rejeitou a Saul. E no momento em que Deus rejeita Saul, e o Espírito de Deus sai da vida de Saul, é lindo que eu vejo através disso que Deus nunca vai ter falta de sucessores, porque na palavra do Senhor, lá em 1 de Samuel, capítulo 13, e o seu versículo de número 14, preste atenção, dizendo, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que lhe dará ordenado que o Senhor seja sobre o seu povo. Portanto não, aleluia, guardaste o que o Senhor te disse, aleluia. Eu quero dizer que no capítulo de número 89 de Salmo, versículo 20, vai dizer o salmista, achei a Davi.
Aleluia. Eu preciso dizer com toda a propriedade: os olhos de Deus continuam procurando aqueles que são os fiéis na face desta terra. Os olhos de Deus estão voltados para mim e para você, e eu quero louvar, porque Ele te achou, Ele te achou, Ele te achou. Você pode dar glória porque você foi achado por Ele. Oh glória, eu não sei aonde Ele te encontrou, Lourenço, mas eu estava no fundo do poço. Oh irmão Tony Tito, eu estava no charco de lodo, eu estava no tremedal de lama. Pastor Sérgio Travasso, pastor Danilo, eu estava dominado pelas densas trevas, mas Ele me encontrou, Ele me achou, Ele me tirou dele e colocou numa rocha. Oh glória, trocou o cântico do meu lábio e colocou um cântico de adoração a Deus. Aquela capetada foi embora e chegou o Espírito Santo na minha vida e fez de mim uma nova criatura. E eu preciso dizer: achei o Islã, e eu vou levantar ele também para poder pregar e dizer que ele salva, que ele cura, que ele liberta, e ele batiza com o Espírito Santo, ele perdoa pecado e ele prepara para levar para o céu. Não foi fácil. Fui professor da escola bíblica agora trimestre passado para os jovens. A história toda de Davi, do pasto do rebanho das ovelhas até o reino, até o trono. Ei, a Bíblia diz que Deus manda a Samuel à casa de Jessé, homem de Deus. Vai na casa de Jessé, porque tenho escolhido dentre os teus um homem segundo o meu coração. Oh glória, a importância do Espírito Santo. Samuel, desce lá, mas Senhor, o que vamos saber? Vamos dizer que eu estou indo lá, Saul vai decapitar. Não diga que você vai adorar, diga que você vai sacrificar. A Bíblia fala que naquele momento, oh glória, em que Samuel vai ver os primeiros filhos de, aleluia, Jessé, vai vir, aleluia, os 3 primeiros, aleluia, a Bíblia diz que ele vai dizer: estão diante dos meus olhos o sucessor. Vai vir Abinadab, Samar, vai vir toda aquela turma. Não, olha para mim, vai conectar comigo. Ei, pega a fiação, Samuel, está desconectado, vira a antena, direciona para a glória. Oi Senhor, que fala, aleluia. Esses aí eu rejeitei, mas entre os teus filhos eu tenho alguém. Jessé, tem alguém que não está aqui? Tem, o menor da casa, manda chamar, porque enquanto não chegar, ninguém vai comer. E quando chega o mancebo, aí está, oh glória, o pequeno Davi, um ruivo, rejeitado pelos seus, mas segundo o coração de Deus, um homem cheio, aleluia, de amor para dar para o Senhor, o Todo-Poderoso. Vamos ungir Davi. E eu acho lindo, irmão João e Cris, eu acho lindo, pastor Valdir, é que na hora que ele pega o óleo que está naquele chifre e derruba sobre a cabeça, aleluia, de nosso irmão Davi, o que é que vai dizer? A partir daquele momento, o Espírito Santo possuiu a vida de Davi. Eu preciso dizer o que ele me falou nessas noites e madrugadas de oração com vocês. Eu quero voltar a possuir, mas não até a canela, não até o joelho, não até a cintura. Eu quero encher o tanque. Não adianta chegar no porto de Jeová e mandar botar 15 pila, não, manda encher, e encher para transportar. Ele quer possuir a minha vida e a vida da igreja nesta última hora. Olhe para o teu irmão e diga: deixa o Espírito Santo te usar, deixa ele te encher. Oh maravilha.
3 unções, irmão. Primeiro, na casa de Jessé. Segundo, sendo ungido rei de Judá. E terceiro, foi ungido rei de todo Israel. Eu estou fazendo essa introdução para nós poder então, aleluia, dizer que do chamado até ao cumprimento da promessa há um espaço tremendo, aonde aqui eu vou começar a pregar. Foram de 13 a 16 anos que ele teve que esperar a promessa se cumprir. Mas não foi um período tranquilo, não. Muito pelo contrário, um período de batalhas, um período de guerra, um período de crises, um período de risco de morte, um período cruel. Mas aqui Davi nos ensina que o período que ele esperou, ele foi um homem de oração, e ele foi um homem de vigilância, ele foi um homem de temor a Deus, ele foi um homem que buscava a Deus, e por buscar a Deus, de oração e vigilante, ele chegou ao cumprimento da promessa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! É interessante que no meio de tudo isso, Deus vai mostrar o que? A guerra espiritual que acontece no meio daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Davi, quando começou a ser usado, já começou a ter problema. Os seus irmãos ficaram invejados. A Bíblia diz que quando ele vai até o arraial dos que estavam na frente da batalha, ele chega, encontra os seus irmãos. A palavra de Deus é clara que naqueles dias os filisteus se encontravam todos os dias enfileirado diante das fileiras de soldados de Israel. Eu digo que havia ali um gigante que todas as manhãs, tarde e final de dia vinha afrontar o povo de Israel. Ninguém tinha coragem de se levantar para lutar contra o gigante, mas quando Davi chegou naquele lugar e ele viu aquela afronta, Davi não aceitou esse afrontamento. Davi, ele não aceitou esta situação. Davi não aceitou esta afronta. Eu repito, Davi disse: não, vocês não vão fazer nada, vocês não vão para cima desse incircunciso. Vai para casa, menino, você não conhece de guerra, você não sabe de batalha. Mas ninguém sabia que no oculto ele já tinha feito. Ele vai até a cabana do rei e disse: avisa o rei, eu quero dizer que eu quero ser voluntário para poder guerrear contra o gigante. Tem um menino aí, Saul, ele diz que vai para a guerra. Quem ele que acha que é Davi? Ele é filho de Jessé. O que ele faz? Ele apacenta ovelha, está brincando. Mas deixa eu ouvir. Sabe que eu acho que a proposta era o seguinte: aquele que perder, perdeu e serve. Agora imagina, não vai colocar agora um exército inteiro em risco. Mas por que você acha que Davi convenceu o rei Saul? Eu vou dizer, não foi Davi, foi o Espírito que estava na vida de Davi. Quando Davi abria a boca, não era Davi falando, era o Espírito Santo falando, tocando no coração de Davi, dizendo: olha, eu não tenho, bota minhas armaduras, menino, bota as minhas armaduras, então vai. Não, eu boto, mas isso aqui não presta, para mim isso aqui não serve, eu já tenho as minhas, cadê? Elas são espirituais, eu estou revestido, armaduras espirituais. Oh menino, eu já matei leão, eu já matei urso, para mim vai ser só mais um. E aí Davi entra no cenário. Que coisa tremenda.
Aleluia. 5 pedras. Há quem diga, os estudiosos, que havia mais de um gigante. Eu posso acreditar que aquele homem era tão confiante em Deus que ele dizia: eu não vou errar, pode vir, oh glória, tu vens comigo com pedra e lança, eu vou contigo em nome do Senhor dos exércitos. Oh glória a Deus. Eu preciso dizer uma coisa: não tem demônio que possa resistir um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai bater em retirada, ele vai ir embora, porque crente cheio, irmão Valdomiro, ele não teme as afrontas do adversário. E eu sei que nesta hora Jesus está levantando uma geração de crentes cheios. Eu quero ver, cadê? Cheios. Eu quero ver, cadê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso informá-los que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha espirituais, da mesma maneira que Israel foi chamado e teve que guerrear, da mesma maneira que Davi foi chamado e teve que guerrear, até o tempo da promessa. Nosso descanso não será na terra. Nós estamos em guerra, nós estamos em combate. Jesus vai dizer, João 10, o ladrão, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Quem é o alvo do adversário? Sou eu e é você nesta noite. Mas como que nós vamos poder nos manter firmes? Orando, vigiando, no temor do Espírito Santo de Deus. Quando lemos a palavra no Novo Testamento, aleluia, capítulo 6 de aleluia, da carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, versículo de número 10, é importante demais. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos lutado contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu preciso informá-los do que você já sabe. O reino das trevas é extremamente organizado, e nós, aleluia, por não contemplar o mundo espiritual, de veras temos desvantagens. A primeira luta que temos é dentro de nós. Olha o nível de batalha que Deus nos permite batalhar. Em Gálatas, ou também vai dizer em Romanos sobre carne. Todos os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. São opostos entre si. A guerra começa dentro de nós. Mas como que a gente vai vencer a carne? Andando no temor e espírito. Aleluia! É
combate, o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu tenho que fazer aí eu não faço. Maldito homem miserável que eu sou, quem me livrará desta condenação? Aleluia. Mas ele vai lembrar que nós estamos aqui não é por mérito, é pela graça, é pela graça, aleluia, porque quando estamos fracos, a graça nos faz forte. Quando estamos caídos, a graça nos faz ficar em pé. Quando estamos derrotados, a graça nos faz sermos vitoriosos. É pela graça. Agora você viu o tanto de espécies, de categorias que são aqui descritas. São camadas, dos menores até os maiores, nas regiões celestiais, irmão. E aí o que acontece? Paulo, ele elucida o fato dos romanos ter as armaduras, e ele vai usar esta, aleluia, simbologia para representar o que nós precisamos ter. A saber, primeira coisa que ele vai dizer, aleluia, tornando a usar então o cinturão da verdade. Vai aqui no meio, sustenta a parte de baixo, ajuda a ajustar a parte de cima, e ainda carrega a espada do Espírito. Bendito é o Senhor, aleluia. Vestir de verdade. Quando o diabo vem querer dar mentira, nós temos que usar a verdade para poder atacar. Eu tenho que pular porque as horas voam, mas olha, deixa Deus usar. Tem a couraça da justiça, vai aonde? É o peitoral. Aqui estão os órgãos vitais, irmão, é o nosso peitoral. Aqui o coração. Se um projeto acertar alguma dessas partes, olha, irmão, é 90% que você vai embora para a glória. Mas se pegar em outras partes, não tem problema. Você até fica sem uma perna, fica sem o braço, mas sem o coração, irmão, sem essas coisas que está aqui. E a Bíblia fala que você deve vestir, aleluia, a couraça da justiça, porque protege os órgãos vitais, mas principalmente o coração. Em Provérbios 4:23 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Tem tanto crente que não está guardando o coração, está cheio de mágoa, está cheio de inveja, está cheio de ciúme, cheio de tanta coisa. Irmão, joga tudo no lixo, dá descarga, deixa o Espírito Santo fazer uma faxina no coração. O teu coração tem que ter amor, o teu coração tem que ter desejo por Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Acabou? Não. Amarás o Tony Tito, amarás o Lourenço, o Valdir, como a todos a si mesmo. Você já falou que ama o teu irmão hoje? Diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Tem que voar, irmão. Oh, glória. Oh, aleluia. Calçados do Evangelho, irmão. O que é o calçado? Se você tem calçado, você pode andar em terrenos difíceis. Você tem a sola do pé fina, você vai lá fora, você anda aqui, ó. É ruim, mas tem gente que tem o pé tão grosso que para ele andar no asfalto, andar na brita, é a mesma coisa. Mas se eu tirar aqui, eu não vou ali na rua. É assim, mas com sapato, com as botas da preparação, irmão, você passa o asfalto quente, irmão, você passa, oh glória, um lugar que tem fogo, tem espinho, tem tudo. Você não pode parar, porque com essa bota você tem preparação para ir. Não é para ficar, aleluia, sentadinho na rede e tomando coco gelado e se abanando. Não, é para estar em movimento. É para estar em movimento. Calçai as botas para levar as boas novas de salvação. Estou resumindo aqui. Escudo da fé.
esse instrumento de defesa, uma das principais, ele era mergulhado na água, muitas das vezes, sabe para quê? Para poder apagar as flechas de fogo que os inimigos lançavam. Por isso diz, para apagar os dardos inflamados do marido. Você é atacado todo dia, irmão, todo dia, toda hora, o diabo que ele quer lançar, lança o que na tua mente? Dardos inflamáveis. Não é assim que acontece. Ele quer lançar, ele quer te atingir, ele quer te fazer você se ferir. Ah, mas a irmã não me deu a paz do Senhor, é um dardo que veio. Não, se o irmão não me chamou, não falou meu nome, não me apresentou, não é nada disso. Olha só isso, estavam falando de mim. Irmão, pega esse escudo da fé, porque ele é poderoso para apagar os dardos inflamáveis do maligno. Bendito seja Deus. Usa o escudo da fé. A fé é o firme fundamento, irmão. Quando vier, usa a palavra. Usa a palavra. Agora você percebe que a maioria são tudo de defesa, mas só uma é de ataque. Mas essa de ataque é poderosa, irmão. Essa de ataque, ela é poderosa, é a espada do Espírito. Oh glória. E ela está aqui, na minha e na tua mão, pastor Manuel. Use a espada do Espírito, irmão, para guerrear contra estas hostes do inferno. Mas de tudo isso, Paulo disse, está com as armaduras, mas não é o suficiente. Por quê, Paulo? Vai descer o versículo de número 18, olha só. Orando em todo tempo, em todo tempo, oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica pelos santos. Não adianta ter tudo isso se não tiver oração. Não adianta ter tudo isso se não for vigilante. Não adianta tudo isso se não tiver temor no Espírito Santo. Aleluia. Oração. Pegando o gancho do Juliano Fraga hoje de manhã, ontem à noite ali. Só rapidinho, porque eles estão falando até agora, irmão, é tanta informação que o horário não nos permite. Aleluia. Oração, uma das expressões mais fundamentais da fé cristã. Aleluia. Trata-se do diálogo direto com Deus. Hoje de manhã acordei dizendo, chegou o dia, Jesus. A minha esposa foi trabalhar e nós estamos ali, eu digo, vou estudar mais um pouco. Você vê que são nas pequenas coisas. Aí eu coloquei as nossas calopsitas, como todo dia eu faço, eu coloco a comidinha, troco a água, boto lá fora. A minha esposa está se arrumando, quando eu olho o Kiko, ele está na portinha de fora, eu esqueci, irmã Vera, de fechar a porta. Quando eu fui perto dele, ele entrou. Quando eu fui para poder dar um bote e fechar, ele saiu e voou. Foi-se embora. Quem sabe onde a gente mora? Atrás é uma mata, irmão. É uma área de preservação permanente. Do fundo de casa eu tenho um sítio. Já tinha acontecido com o Chico. Ele foi embora e eu comprei agora o Kiko. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu fui atrás, entrei no mato, fui para lá, fui para cá, voltei para casa, minha esposa ficou em choque. Eu digo, amor, o Kiko fugiu. O quê? Como? Fugiu. Ela foi trabalhar com aquele sentimento que a gente se apega. Eu fiquei pensando, na hora que Yasmin acordar, vai ser aquela choradeira, eu já estou até vendo. O Kiko, pai, o Kiko. Eu digo, meu Deus, o Kiko eu tenho que pregar. Aí eu fui lá no meu quarto, pastor Valdir, Deus mandou falar isso. Eu já estava aceitando, eu falei, vou quem sabe comprar outro. Mas disse Deus para mim, você não está no seminário orando, aprendendo sobre oração? Estou.
Você não vai pregar sobre oração? Tô. Então peça a Deus para o Kiko voltar. Aleluia. Eu não dobrei o joelho, eu não fiz uma súplica, eu só disse: Deus, nós gosta tanto do Kiko, Senhor, a mata é tão grande, ele não vai sobreviver, Jaziel, manda o Kiko de volta, Senhor. Eu voltei para a sala, eu vou agora pegar a Bíblia para estudar. Daqui a pouco a Bela, que é a que ficou quietinha, ela não canta. Depois que o Kiko chegou, ela não canta mais. Ela começou a cantar, e quando ela começou a cantar, eu comecei a ver uma réplica, e eu disse: é o Kiko. Aí eu fui lá fora, no vizinho, uma árvore frondosa, eu digo: canta, Bela, e ela cantava, canta, Bela, e ela cantava. Daqui a pouco eu digo: ele está aqui. Foi 15 minutos para achar. Oh glória, mas a gente achou o Kiko, e eu trouxe ele. Digo: ô Kiko, Jesus te trouxe de volta. Eu estou dizendo que nas simples coisas, Deus tem prazer em ouvir a minha e a tua oração. Eu fiz o vídeo e disse: olha quem Jesus trouxe de volta. Pastor Manuel, aí o Espírito Santo falou comigo: pastor Valdir, meu filho, oi, você sabe qual foi o primeiro homem a orar na Bíblia? Jesus. Essa você me pegou. Aí nós temos as tecnologias. Primeiro homem a orar na Bíblia, Gênesis capítulo 4. Depois que Caim matou Abel, Adão e Eva gerou Sete. Depois que gerou Sete, ele casa, e Sete vai gerar Enos. E quando gera Enos, a Bíblia fala que a partir daquele momento começou a invocar o Senhor. A Bíblia diz que com 90 anos viveu Enos, e teve, aleluia, deixa eu até ver que eu anotei, ela teve uma filha. Oh glória a Deus, louvado seja Deus. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele ainda, glória, teve Cainã com 90 anos. E diz que todos os anos da vida de Enos foram 905 anos. Um amado pastor lá de Sorocaba, Enos inaugurou o cenário da oração no mundo inteiro. Deus visitava Adão e Eva lá no Éden, era comum na viração do dia. Depois da queda, foram expulsos. O anjo ficou lá na porta com a espada flamejante de fogo, para não comerem da árvore da vida. A Bíblia fala que ainda Deus falava com eles, mas ao tanto que eles com seus filhos também ofereciam que sacrifício, aonde Deus rejeitou de Caim. É como que, irmão Valdomiro, irmã Leia, Deus vai se afastando cada vez mais por causa do pecado. O homem está pecando cada vez mais. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 6, arrependeu-se Deus de ter feito o homem, mas no cenário Deus vai começar a ouvir uma oração de Enos, dizendo: Deus, a minha alma suplica ao Senhor, o meu querido, aleluia, Deus, Ele é bem-vindo, Senhor, volta, Senhor. É a necessidade no ser humano de poder ter a presença de Deus. Aleluia, Jesus seja louvado. Você aprendeu essa? Foi com Enos capítulo 4. Tipos de oração, irmão. A Bíblia menciona pelo menos 7: ação de graça, intercessão, súplica, oração em grupo, concordância. Tem tantas.
oração em línguas estranhas, e vai indo. Mas eu vou dizer uma das que mais importantes, que foi lida aqui em Romanos capítulo 8 e 26. Vós não sabeis orar como convém, mas sabeis, pois, que o Espírito Santo intercede por vós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esta oração não tem, aleluia, nenhum tipo de oposição. Essa oração chega direto do trono de Deus, porque são com gemidos inexprimíveis. E Ele está dizendo: estou orando por você, eu não esqueço do teu nome, eu sei quem tu é. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou finalizar, irmão, porque o tempo voou. Aleluia. Homens orando e vigiando no temor de Deus. Vigiar, irmão, é o ato de estar sempre atento. Quem é vigilante sabe que precisa estar atento. A Bíblia diz: vigiai e orai. A Bíblia fala para sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Temos que viver em vigilância contínua. A palavra do Senhor vai dizer que sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Quantos de nós foram tragados pela falta da vigilância? Quantos de nós não estão mais entre, porque não vigiaram, subestimaram o adversário, que vem com sapato de algodão, e ele vem para tragar, irmãos. A palavra de Deus nos fala que, aleluia, devemos andar em constante vigilância, aleluia, andar atento, andar, oh glória, de olhos abertos. Israel não vigiou, Saul não vigiou, também não temeu a Deus. Eu preciso entrar para a finalização. Caíram em ruínas. Agora, perceba que é muito mais difícil reconstruir do que começar a construção. Olha o tempo que se pede para voltar a levantar ruínas, irmãos. Deus não nos quer caído. O Senhor não nos quer prostrado, dá um trabalho. Se é um tempo que estamos vivendo, é um tempo de falta de temor, falta de oração, falta de vigilância. É crente que não tem uma vida pautada, porque o temor a Deus não significa viver apavorado diante do Senhor, mas é andar diante de Deus de forma reta, respeitando a sua santidade e o seu senhorio. E que geração é essa que não respeita mais o pastorado, os obreiros, brincam com as coisas de Deus? Você vê verdadeiras aberrações, brincando com línguas estranhas, brincando de profecia, deturpando a palavra de Deus. Nós temos que clamar: vem sobre nós, Espírito Santo, e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Novo convertido, 30 segundos eu conto.
aprendendo a orar naquela igreja. Era meio-dia, os jovens se reuniam, quando eu podia eu estava. E uma vez uma jovem orava: Senhor, dentro de mim alimenta o espírito de temor e de tremor. Eu nunca esqueci, e como eu oro sempre: Senhor, não me deixa cair, não me deixa cair no laço do passarinheiro, não me deixa escandalizar a minha família, não me deixa escandalizar o teu santo nome. Aqueles que andam e são, oh glória, nos acompanha no nosso ministério, mas tem muita gente brincando, irmão. Isso é coisa séria, não é brinquedo. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que nós devemos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação, aleluia. Se olharmos para a história de Israel, Jesus, ou glória melhor, Deus levanta Jeremias, outros tantos profetas para profetizar. O juízo vem do norte, não deram crédito, eram de dura cerviz, de coração de pedra, mas veio 70 anos cativeiro. A palavra de Deus diz que quando Deus começa a levantar Zorobabel, Esdras e Neemias, eles vão para reconstruir o que era antes o lugar da adoração de Deus. Quando Neemias chega, a missão era fazer o quê? Levantar primeiro o quê? A proteção. A proteção era o quê? As muralhas. As muralhas, elas tinham mais ou menos 4.800 metros, 4 quilômetros e 800 metros quadrados. Tinha uma altura de mais ou menos 12 metros de altura. Não adiantava reconstruir a cidade sem antes reconstruir a muralha, pois então eles vão começar a reconstrução. E a Bíblia narra que eles tinham os carregadores, eles tinham os que trabalhavam, e eles tinham os que ficavam com a trombeta vigiando, irmão. Aleluia. Eles tinham mais ou menos 34 postos de vigilância. Enquanto trabalhavam, o vigilante com a trombeta, eles tinham que ficar atento, porque se os inimigos viessem, eles tinham que parar e entrar na batalha. A palavra de Deus diz que a buzina era a arma mais importante, porque eles estavam vigilantes. E a palavra diz que enquanto numa mão tinha uma espada, na outra eles trabalhavam, e durante a noite revezavam na vigilância. E eu preciso dizer, irmão, nós não temos descanso aqui, nosso descanso é na glória. Mas eu quero dizer, a trombeta está sendo tocada, a palavra de Deus está sendo pregada. Vigiai e orai para não cair em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. E eles em 52 dias conseguiram levantar aqueles muros. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E nesta noite, meus queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que tu fique de pé, aleluia. Dizer que nós precisamos orar, vigiar no temor do Espírito Santo. Oh glória, você precisa andar com as armaduras de Deus na tua vida, homem, mulher, não é brincadeira. O que está acontecendo é coisa séria, é um combate espiritual tremendo, mas sabemos que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Eu quero nessa noite, oh glória, convidá-lo, você meu amado irmão, que porventura fraquejou, porque ventura você, aleluia, foi lesionado nessa sua armadura espiritual. Eu quero dizer, sai do teu lugar. Você que se encontra, aleluia, em dificuldade de guerrear, é esta hora que vamos estar juntos, unidos nessa oração, para orar pela tua vida. Glória seja o nome do Senhor, glória seja o nome do Senhor. Oh glória, cadê os guerreiros de Jesus aqui? Aleluia. Paulo escreve a última
essas palavras para o seu filho Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé. Agora já está preparado. Oh glória, nós vamos embora daqui, meus irmãos. Cadê os guerreiros nessa noite? Levante a tua mão. Aleluia, estamos em guerra. Olhe para o teu irmão e diga: ora, irmão, vigia no temor do Espírito Santo. Diga: ora, vigia no temor do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero orar pela tua vida, quero orar por ti. Quero chamar você aqui à frente. Glória a Deus. Solta. Vem cá, Tony Tito, vai cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda esse tema, medita nesse tema. Homens orando e vigiando, aleluia, no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Soldado, oh guerreira, sai do teu lugar e vem para frente. Vamos orar pela tua vida. Vamos pedir para Jesus passar o bálsamo.